Intolerância à frutose é um tema palpitante, porque muitos de nós no consultório vivenciamos com o paciente com dúvidas. Afinal, tenho ou não tenho alguma intolerância à frutose? Sou Fábio Teixeira, estou aqui com o mestre Ricardo Barbucci para mais uma jornada Conecta Clínico. Vamos conectar esse conhecimento para a prática do dia a dia no seu consultório. Vamos lá, Barbucci, vamos destrinchar. Afinal, como nós podemos trabalhar de uma informação para o clínico, para o gastro, sobre as intolerâncias à frutose? Beleza, Fabinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre intolerâncias a carboidratos, né? Como a gente sabe, cada vez mais a gente tem trabalhos abordando esse tipo de intolerância, né? A gente sabe que os carboidratos são talvez hoje o tipo mais comum de intolerância alimentar. Frutose, lactose, trealose, polióis, né? São todos carboidratos. Os próprios FODMAPs são todos carboidratos. Bom, o consumo de carboidratos também vem aumentando de forma exponencial, né? Nos últimos anos aí, esse trabalho é um pouco antigo, mas a gente tem quase 900%, 1000% de aumento do consumo de carboidratos, o que gera então uma maior chance da gente ter problemas relacionados com o consumo desses alimentos. No caso da frutose, a gente tem vários tipos de problemas que podem ser relacionados e que passam em pediatria, especialmente, a alterações do metabolismo da frutose mesmo, e que a gente não vai se atender falar sobre isso no momento. O que a gente vai falar é basicamente sobre a intolerância à frutose característica comum que a gente vê nos pacientes adultos. A frutose é um monossacarídeo e, portanto, não precisa de nenhuma enzima para ser digerido, diferentemente da lactose. E ela é absorvida especialmente de forma isolada por transportadores de GLUT5, né? Mas também, junto com a glicose, ela é absorvida nos GLUT2. Tá? Isso é extremamente importante porque quando a gente associa doses equivalentes equimoleculares de glicose e frutose, a glicose meio que chupa, vamos dizer assim, a frutose para dentro da nossa circulação, né? Grande parte dos trabalhos mostram que o problema relacionado com a intolerância à frutose se deve a um problema relacionado com o transporte da frutose no GLUT5 e que pode ser uma coisa geneticamente determinada. Algumas mutações têm sido descritas, mas a pesquisa dessas mutações parece que não ajuda muito no diagnóstico desses pacientes, mas pode ser útil eventualmente. O que a gente tem é que, se eu não tenho, então, uma absorção adequada da frutose, essa frutose fica solta no meu intestino delgado, e aí ela vira alimento, vamos dizer assim, para as bactérias intestinais que têm a frutose como uma fonte importante de nutriente. E elas fermentando a frutose, isso gera, então, gases de diferentes tipos. Isso pode provocar diferentes tipos de sintomas, como desconforto abdominal, gases em excesso, e até alteração do hábito intestinal, graças ao efeito osmótico que a frutose exerce quando não é absorvida, e graças também, eventualmente, aos gases e os ácidos graxos de cadeia curta produzidos pela sua fermentação. Importante a gente ter em mente que a capacidade de absorção de frutose ela é limitada. Então, para qualquer paciente que ingerir mais do que 25 gramas de frutose, vai ter sintomas relacionados com isso, isso é importante. Então, a intolerância ela acontece quando eu consumo menos do que 25 gramas de glicose, de frutose, e isso gera sintomas. Como a gente já mostrou no slide anterior, se eu pegar e utilizar frutose e glicose em doses equimoleculares, a intolerância à frutose ela praticamente desaparece. Isso, embora não tenha sido replicado em outros trabalhos, parece ser bastante útil na condução de pacientes que têm intolerância à frutose. Nessa situação, então, quando eu associo glicose ao excesso de frutose, eu consigo fazer com que essa frutose seja absorvida e isso diminui os níveis de intolerância. Importante a gente já mencionar, como a gente já mencionou em pílula anterior, a importância do estudo da presença de supercrescimento bacteriano e intolerância à frutose. Esse trabalho é bastante interessante, mostrando que quando eu tenho supercrescimento e tenho intolerância à frutose, quando eu trato o supercrescimento, a intolerância à frutose praticamente desaparece, né? Especialmente, então, quando esse subcrescimento ocorre em partes mais proximais do intestino delgado, justamente nas regiões onde a frutose é absorvida.
Em pacientes que têm supercrescimento mais distal, mais próximo do ilho, mais próximo do intestino grosso, provavelmente a repercussão com o tratamento de supercrescimento na intolerância à frutose não é tão importante. Então, quando a gente fala de intolerância à frutose, o diário alimentar é extremamente importante. A gente pode também fazer o teste respiratório, né, em que a gente, então, dá frutose para os nossos pacientes e a gente vê se existe fermentação ou não. Normalmente o que se dosa é o hidrogênio expirado, então os pacientes eles fazem uso da frutose, essa frutose é fermentada, é produzido hidrogênio absorvido, eliminado pelo pulmão, e o que se dosa é esse hidrogênio expirado. Se a gente perceber que houve um aumento de fato importante na quantidade de hidrogênio expirado precocemente, a gente pode dizer que o paciente teve fermentação excessiva de frutose, e se isso gerar sintomas, ele tem intolerância à frutose. Então, lembrando que esse teste vai ser positivo quando a gente utiliza, sempre positivo se a gente utilizar mais do que 25 gramas de frutose, por isso essa é a dose recomendada para fazer esse teste. Mas se o paciente tiver supercrescimento, esse teste vai vir mais positivo, então é importante que antes desse teste a gente faça o teste para supercrescimento. O tratamento aqui passa, então, em a gente restringir os alimentos que têm desequilíbrio entre frutose e glicose. Portanto, não é só a quantidade de frutose, é a relação que existe entre frutose e glicose, né? Então, a associação, por exemplo, de glicose a alimentos que têm mais frutose do que glicose pode fazer com que a intolerância seja mais controlada. E isso é especialmente benéfico nos casos de intolerância sem síndrome do intestino irritável associado. Quando existe síndrome do intestino irritável, o problema é que a sensibilidade visceral normalmente é muito mais alta e essa associação acaba não sendo aparentemente tão útil quanto a gente compara pacientes sem síndrome do intestino irritável. Alguns exemplos aqui de alimentos em que existe um desequilíbrio entre a relação de frutose e glicose. O principal, sem dúvida, seriam pera, maçã, especialmente o mel, né? Aqui a frutose de milho, que a gente tem disponível também aí no nosso meio, também é um problema. Tâmaras acabam tendo uma relação não tão importante quanto da pera e da maçã, mas é 1 para 1,5. O xarope de milho a gente já mencionou 1 para 1,2. A cebola crua também pode gerar problemas. Cerejas, melancia, frutas secas como o damasco seco, ameixas secas, a manga, uvas, existe uma certa variação dependendo do tipo de uva em que a gente recomenda para os nossos pacientes. As uvas mais doces, como o moscatel, por exemplo, normalmente existe uma relação mais desequilibrada. Nectarina, né? Figo seco, papaya, pêssego, framboesa, mirtilo, lixi, caqui, são outros exemplos de alimentos que podem gerar intolerância em pacientes que têm ou teriam esse defeito de transporte. Então, nessa situação, a gente vai restringir a frutose, lembrando de tratar o supercrescimento sempre que estiver presente. Isso pode nos ajudar na condução desses pacientes. E, é claro, o diário alimentar aqui é essencial para que a gente possa fazer o diagnóstico e não restringir alimentos de forma desnecessária para os nossos pacientes. Eu acho que a intolerância à frutose é o mais imperativo da relação médico-paciente. Porque tem que ser uma pesquisa ativa, tem que ter um diário alimentar e temos que colocar o paciente como um partícipe da jornada de cuidados. Por isso, o Conecta Clínico convida vocês para poder voltar nesses vídeos anteriores. Se você chegou até aqui, nesse exato momento, assine o nosso canal, compartilhe com mais colegas, mas revisitem para vocês terem uma compreensão de como nós vamos estar lidando gradativamente com cada etapa da intolerância alimentar. Um forte abraço, esperamos vocês no próximo.